Amigos queridos, deixemo-nos envolver pela suave melodia da música, por esta manhã encantadora, em que a natureza nos agasalha em suas vibrações harmoniosas, regidos pela sinfonia dos pássaros, a brisa leve que o vento traz. Pacifiquemos o nosso coração, para juntos elevarmos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, e rogar humildemente ao seu coração misericordioso que nos ampare a pequenez, suprindo as nossas imensas dificuldades pela força do seu amor sobre todos nós. Que este influxo divino que jorra fartamente possa permear os nossos corações, para que a nossa palavra possa traduzir os nossos melhores sentimentos uns em favor dos outros. E nesta súplica diária, Senhor, queremos agradecer as infinitas bênçãos a nós concedidas. Queremos agradecer, Senhor, os momentos felizes em que somos contemplados pela alegria e pelo amor. Mas igualmente te agradecemos, Senhor, os momentos menos felizes, onde somos convidados a testemunhar a fé e a exemplificar o amor. Momentos felizes, oportunidades redentoras que nos surgem a cada hora, em todos os dias da nossa existência. Que sejamos espíritos resolutos e confiantes, entregues à misericórdia do Pai. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. O tema que nós estamos estudando e refletindo é a lei de amor. E o impedimento maior para que essa expressão das leis divinas aconteça na intimidade do espírito que somos é o egoísmo. Então, dentro do egoísmo, nós estamos vendo as várias características exacerbadas da nossa personalidade, ligada aos apegos, à posse, aos abusos, aos excessos, a sermos perdulários, enfim, todas as expressões que denotam que o espírito não amadureceu nos valores morais. E, portanto, ele se apega quase que incondicionalmente a tudo aquilo que está ao seu redor, sendo coisas, pessoas, situações, circunstâncias, lembranças, se apega. Porque o que ele vai reter desse apego é nada, mas ele fica no painel da ilusão de que algo acontece dentro de si, quando ele faz coisas para se agradar, para se abastecer, para se privilegiar, para levar algum nível de vantagem. E com isso, ele vai recolhendo as potencialidades divinas que ficam acanhadas num plano secundário, aguardando estímulos fortes das leis divinas para o acordar do espírito. Então, dentro disso que nós estamos falando, por todos esses dias, que onde está nosso coração enterrado, onde está o nosso pensamento fixado, é ali que nós estamos. Nós voltamos então ao estudo do Evangelho, que diz assim: à espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Somente lhe recomenda não ligar a estes últimos mais importância do que aos primeiros.
Então, em momento nenhum no Evangelho há um desprezo pelas questões do homem no mundo. O homem, estando aí encarnado e precisando viver as coisas da matéria, para que as coisas da matéria o engrandeçam como espírito também. E que gere uma prosperidade no seu processo evolutivo. Mas o grau de importância que se dá a um e a outro é isso que denota o nosso maior ou menor grau de egoísmo. Por essas palavras, Jesus quer dizer que até esse dia os bens da terra estão assambarcados pelos violentos em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos, que a estes frequentemente falta o necessário, enquanto que os outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita, na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Esse é um estágio onde a lei do amor, na expressão da caridade, ainda não aconteceu na humanidade. Então, os chamados fortes que venceram as questões da matéria oprimem aqueles que estão no exercício da brandura e da pacificação. Mas o espírito que está mais brando e pacificado, ele já é dócil à manifestação da lei nele. Então, por mais que os violentos e poderosos queiram subjugá-lo, se ele está no estado íntimo de pacificação e de brandura, ele venceu a ele mesmo. E fora necessário que ele passasse por circunstâncias assim para construir a obra em si, a obra da pacificação, a obra da mansuetude, a obra da benevolência no seu íntimo. Então, Emmanuel nos traz no Fonte Viva uma lição que esclarece muito essa questão de onde está o meu coração, onde está enterrado o meu campo mental, onde eu estou fixado em que isto é o que sou, o que sinto, o que vivo, o que me compõe. E ele disse assim, que nós estamos falando das riquezas amoedadas, do poder dos homens. Disse Emmanuel, riqueza para o céu. Ajuntai tesouros no céu, disse Jesus, segundo Mateus. Então, o que seria ajuntar tesouros no céu? O reino dos céus é um estado de consciência. O estado de consciência revela a maturidade do nosso senso moral e as aquisições dos sentimentos nobres. Então, quanto mais sentimentos nobres gerarem experiências importantes, mais eu estou aumentando o meu tesouro perene, a minha fortuna perene, a minha riqueza espiritual. Então, quanto mais eu invisto na retidão dos valores, nos relacionamentos diários, mais acumulamos benefícios para nós mesmos. Mas para que esse benefício nos componha, os outros, coletivamente, como falamos ontem, o bem para todos, que foi a lição de ontem, para Emmanuel, que o bem é para todos, então é uma disposição interna coletiva, porque se eu faço uma distinção para os meus que são queridos, isso ainda é expressão do egoísmo. Para os meus filhos, para os meus amigos, para os meus queridos, né? Para o inimigo, a lei. Então, este estado de pensamento do bem coletivo é que gera uma aquisição evolutiva muito importante para nós, espíritos que estamos ainda ensombrados, onde a luz radiante não se expandiu o suficiente para o tempo evolutivo que nós já estamos aqui na Terra. Porque a espiritualidade não espera de nós uma precocidade evolutiva. Mas esse tempo que nós estamos vivendo encarnados, nesse século, nessa existência, já era sim para estarmos muito melhores, porque
já teríamos essa condição. E estamos, muitas vezes, distraídos, desprevenidos. Então, ajuntai tesouros nos céus, vivendo aqui na terra o bem coletivo nos relacionamentos, todos que me forem possíveis. A palavra do Cristo é clara e insofismável. Ajuntai tesouros no céu, disse-nos o Senhor. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Efêmera, passageira, será sempre a galeria de evidência carnal. Quem se aflige indebitamente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos impiedosos e egoístas, há pessoas que se afligem, que se rebelam, que não se conformam, que se revoltam, que sofrem aflições ao ver o triunfo e a prosperidade de homens impiedosos e egoístas, o triunfo material. No fundo, dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim não seja. Então, nós já estamos chegando nesses sentimentos derivados dos relacionamentos que têm como base o egoísmo. Então, se eu me perturbo pelo triunfo material do outro, eu estou dizendo que a minha inveja está pronunciada, que eu me revolto porque aquilo não foi comigo e foi com ele, e que eu tenho a mesma ambição que ele tem, mas muitas vezes eu reprimo e me faço de vítima. Esses são os relacionamentos onde as aflições ligadas à posse, há pessoas que passam dias ou uma existência na revolta de que o outro, que é menos que ele, segundo os parâmetros dele, que é menos inteligente, menos capaz, acumulou bens terrenos impressionantes. E isso mostra que a inveja e a ambição são ainda expressões fortes do nosso egoísmo. Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com o devido merecimento? Ontem o Evangelho nos trouxe que os espíritos que reencarnam com as provas da opulência, da riqueza material, precisam se imbuir da força-tarefa de serem ministros da caridade coletiva. Uma palavra, expressão forte do Evangelho. Por que ele reencarnou com tantos recursos? Porque ele veio para ser ministro da caridade coletiva. Ou seja, são espíritos que já estão preparados para reparações sociais, reparações coletivas, reparações à comunidade onde ele vive, ao grupo de convivência onde ele está inserido, e essa é a sua oportunidade de ajuste com a lei. Se observamos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios do mundo, tenhamos, ao revés, pena deles. Então, o contraponto, olha, ao invés de ter a inveja e a ambição, estimular a cobiça, vamos ter compaixão. Porque os tesouros amoedados que eram para ajustes coletivos sociais, como ministros da caridade coletiva, não se estabeleceu naquele espírito. Então, ele está enfermo das emoções e necessita da compaixão. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Então, os tesouros é a bagagem inalienável do espírito que levaremos conosco
e que pertence à nossa identidade espiritual como aquisição moral através de sentimentos nos relacionamentos. Nós precisamos cada vez mais refletir nessa condição de egoísmo que nos encontramos para que realmente possamos viver a felicidade possível na Terra. E nesse item do Evangelho, denominado desprendimento dos bens terrenos, no item 14, que é uma comunicação de Lacordaire, ele diz, como falamos ontem, que nós nos devemos uns aos outros. Não é só por uma união sincera e fraternal entre espíritos encarnados e desencarnados que a regeneração se fará. Então, nesse momento da nossa vida, que nós estamos sendo convidados a refletir aonde está o nosso coração, porque nosso coração ele está onde está o nosso tesouro. Nós temos falado sobre isso e nós avançamos no assunto e voltamos no assunto, falamos outra vez, para que isso seja mesmo uma profunda reflexão de cada um de nós. Muitos de nós enterramos o nosso coração no sossego. É muito comum nós observarmos pessoas sossegadas. Mas isso não quer dizer paz, isso não quer dizer tranquilidade, isso não quer dizer calma, porque o sossego é um desejo que o espírito tem de que nada o incomode, para que ele permaneça dentro dele mesmo, com as questões íntimas onde ele está aprisionado. E como nós estamos iniciando o estudo sobre o egoísmo, o impacto do egoísmo nos relacionamentos, o que acontece quando um espírito sossegado recebe um estímulo para sair desse estado? Como esse espírito fica? Então, ele fica irritado, ele fica mal-humorado, ele fica agressivo. Isso vai depender, essas características vai depender da personalidade. Alguns vão ficar só mal-humorados, outros vão ficar só agressivos, outros vão ficar só irritados e assim sucessivamente. E alguns vão ficar tudo isso. Então, quando o Evangelho diz para nós que nós nos devemos uns aos outros, ele está mostrando que aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que nos buscam para nos tirar do estado avançado do egoísmo que nós nos encontramos, elas têm mesmo esta finalidade em nossas vidas. Por quê? Porque uma esposa, um filho, um parente próximo são, vamos dizer assim, bens terrenos. Mas como assim um espírito é um bem terreno? Nós estamos falando que aquela injunção é um bem terreno, porque na próxima existência, aquele espírito
pode não vir mais como pai, como filho, como marido, como irmão, né? Então, o que é terreno aí? A injunção. O que é terreno? Aquela condição momentânea de parentesco, principalmente quando esse parentesco não é estruturado pelas afinidades. Então, muitas vezes, nós vamos estar ao lado de alguém que todo o tempo todo, vai solicitar que nós possamos sair do sossego. Porque o espírito egoísta, como ele quer tudo para ele, e tem dificuldade de dividir, ele não percebe que a maior dificuldade de dividir é dividir ele mesmo, é oferecer dele mesmo, é oferecer daquilo que ele já construiu, porque é disso que as pessoas estão nos solicitando e que muitas vezes nos irrita. Porque, como nós falamos naquele evangelho, a tua posse, que é uma lição de Emmanuel, ele diz assim: tua posse, na essência, é a tua possibilidade de ser útil. Então, muitas vezes, nós temos sim na nossa intimidade valores muito bem estruturados, mas eles estão ensombreados, eles estão momentaneamente entorpecidos pelo nosso egoísmo. Porque o Evangelho é claríssimo de mostrar isso. Às vezes temos valores, a ponto de nós dizermos para nós mesmos e para aqueles que nos cercam: nossa, eu sou muito melhor do que essa versão que eu estou apresentando. Eu sei que eu sou melhor, mas por que não aparece então a melhor versão de mim mesmo? Por conta do egoísmo. Então, o egoísmo, ele sufoca a nossa capacidade de sermos fraternos, de sermos afetivos uns com os outros. O egoísmo impede que nós demos do que somos para aqueles que nos cercam. Então, quando a família, quando alguém da família nos solicita, muitas vezes viramos uma fera. E isso é o egoísmo. Mas, como nós temos um plano divino, Deus, na sua infinita bondade, deseja que realmente nós tomemos posse daquilo que nós já somos. E para tomar posse daquilo que nós já somos, é imprescindível que nós tornemos úteis aquilo que está dentro de nós, oferecendo para aqueles que estão ao nosso redor aquilo que temos de melhor. Então, Lacordaire, ele, continuando nesse item 14, ele vai dizer: o vosso amor aos bens terrestres é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego à posse, suprimis as vossas faculdades afetivas, em a transportando todas para as coisas materiais. E veja bem,
coisas materiais. Então vamos perguntar, o pensamento é matéria? Quantas vezes nós estudamos isso aqui na nossa casa? Sim, o pensamento é matéria. Então, isso significa que quantas vezes eu me encontro presa na matéria do meu pensamento, quantas vezes eu me encontro sequestrada por um pensamento egoísta que me impede de me manifestar como espírito que sou, dificultando então que eu saia desse estado tenebroso de egoísmo. Então, quando nós falamos aonde está preso o seu coração, o coração não está dissociado da mente, não está dissociado do pensamento, ao contrário, é um complexo. Então, o egoísta é aquele que detesta sair da sua zona de conforto. Para falar uma palavra, né, uma frase mais atual que todo mundo repete sem parar, né? Por quê? Naquele ambiente onde ele se encontra, ele está sequestrado dentro dele mesmo. E ninguém faz parte, a não ser quando ele deseja. E isso é a mais pura expressão de egoísmo. Esse movimento é algo que nós vamos precisar rever na nossa intimidade. Quanto mais sossegado, mais egoísta, sem nenhuma sombra de dúvida. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, reunidos em Seu nome, desejosos de nos fortalecer pelo aprendizado, Senhor, que o Senhor nos conduz. Permita que possamos aprender estas lições, nos tornando espíritos ativos no bem, operosos, para que o outro e o próximo, Senhor, sejam para nós os maiores estímulos de transformação de nós mesmos. Estejamos, Mestre amado, com o pensamento voltado ao bem, à luz que estes espíritos tão à frente do nosso tempo, que nos cercam com carinho, que nos tutelam a existência, possam permanecer nos amparando, para que tenhamos a coragem de enfrentar a nós mesmos, para que possamos ser espíritos muito melhores amanhã do que nos encontramos agora. Que o Senhor possa nos abençoar, nos fortalecer, nos amparar, trazendo aos nossos corações alegria, bom ânimo e esperança. Rogamos pelos nossos irmãos que se encontram enfermos,
necessitados de amparo, de proteção, de saúde. Que esta equipe socorrista possa visitá-los, envolvê-los, para que eles recebam das tuas mãos generosas, Senhor, tudo o que necessitam para se equilibrarem. Que o Senhor nos fortaleça. E rogamos nesta hora, Jesus, pelo nosso país, pela pátria do Evangelho, pela terra do Cruzeiro, Senhor, onde Ismael nos agrega nesta família espiritual, nos convidando a cristianizar a nossa vida, nos convidando a sermos, onde quer que nos encontramos, espíritos lúcidos e amorosos, compromissados com o bem e com a verdade. Que nós sejamos aqueles espíritos, Senhor, ao olhar para o ambiente onde nos encontramos e cuidar de tudo e de todos, com o nosso olhar amoroso, com as nossas vibrações melhores, com as nossas ações compatíveis com o bem e com a verdade. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.